sexto ano. Hoje vamos dar início ao segundo capítulo do nosso livro. E o que iremos estudar é a capoeira. Esse é o tema que começaremos a estudar no segundo capítulo. Então vamos lá. A capoeira, ela tem uma história extremamente ligada à história do nosso país, à história do Brasil. Por quê? Porque o Brasil foi um dos países que mais manteve esse regime de trabalho, esse trabalho escravo, a escravização. Então, com a escravização veio a capoeira, onde os negros escravizados eles usavam essa prática corporal como forma de resistência. E nos seus raros momentos de lazer, de tempo livre, que não era nem tido como lazer, nos seus tempos livres, quando eles estavam sem trabalhar, eles faziam a prática da capoeira para continuar a manter as raízes culturais da África e também para ajudar na socialização entre eles mesmos, pois havia negros de diversas regiões da África. Então, utilizavam a prática corporal, a capoeira, até mesmo como forma de linguagem, forma de se comunicar com os outros. Então, assim, a capoeira começa a ser praticada e vai tomando espaço nas senzalas. E também, o que atraía muito na capoeira era a música, a música ligada aos movimentos, onde os negros utilizavam a música também para enganar os senhores de engenho, pois pensavam que eram só danças. Mas, quando era necessário, os negros utilizavam a capoeira para se defender, para essa autodefesa. Então, quando estavam fugindo dos engenhos, fugindo para os quilombos, eles utilizavam a capoeira como forma de defesa, de se livrar dessa resistência mesmo, de tentar fugir e não ser apanhado através da luta. Então, a capoeira, ela pode ser, a gente pode dizer que a capoeira pode ser tida como dança, luta e até mesmo esporte. Ela tem essas vertentes. Então, no livro de vocês, ela não vai vir se tratando de capoeira nem como luta, nem como dança, mas sim uma prática corporal, onde os movimentos estarão sempre presentes. Então, o que fica mais impregnado quando se fala da capoeira é que é uma luta de origem negra. Então, os negros que foram escravizados que começaram a disseminar essa dança, luta ou até mesmo esse esporte, essa prática corporal que é a capoeira que conhecemos hoje. Capoeira e preconceito. Como é que eu posso associar uma prática corporal com essa palavra, o preconceito, que é tão difícil de ser encarado? Então vamos lá. O primeiro registro de capoeira no Brasil foi em 1789, onde um negro chamado Adão ele foi acusado por ser capoeirista. Então, a pessoa que lutava, que praticava essa prática corporal, que fazia a capoeira, era tido como uma pessoa que estava infringindo a lei, um fora da lei. Porque a capoeira ela era tida como vadiagem, vagabundagem. O praticante de capoeira era tido como um vagabundo, uma pessoa que não era para estar no meio da sociedade porque era capoeirista. Então, mesmo depois da assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravatura, os capoeiristas eles continuaram sofrendo com esse preconceito. E até hoje há registros de pessoas praticantes de capoeira que relatam que sofrem preconceito por ser uma prática que foi criada por negros, criada por escravos. Então, ela, infelizmente, é cercada desse preconceito. Até hoje a capoeira é cercada do preconceito. A Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, é fruto de uma longa luta pela abolição do sistema escravocrata no Brasil. Nessa luta esteve presente o movimento abolicionista,
que contava com trabalhadores, intelectuais, políticos e artistas, brancos e negros, que discordavam da ideia que uma pessoa poderia ser escravizada por outra. Como eu falei a vocês, mesmo com a abolição da escravidão, mesmo com a Lei Áurea assinada, os capoeiristas eles eram colocados em trabalhos, mesmo não sendo mais escravos, mas só eram associados as pessoas que lutavam capoeira a serviços que eram tidos como braçais. Trabalhar capoeirista ele só podia trabalhar nos portos ou como segurança. Então os capoeiristas eles sempre foram marginalizados, mesmo depois da abolição da escravatura, mesmo sendo pessoas livres, mas aí a pessoa que era capoeirista na época, ele só era colocado em trabalhos tidos como qualquer pessoa poderia fazer, trabalhos marginalizados, como se pode dizer. E até mesmo no Código Penal tem um trecho que falava que o capoeirista ele cometia delitos, o ato de se praticar capoeira era tido como um delito. Então eu vou dar uma lida nessa parte do Código Penal para a gente poder associar melhor. Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, capítulo 13, dos vadios e capoeiras. Artigo 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal, conhecido pela denominação capoeiragem, andar em correrias, com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumultos ou desordens, ameaçando pessoas certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal, pena de prisão celular por 2 a 6 meses, parágrafo único e considerado circunstancial, agravante, pertencer o capoeira a alguma banda ou malta, aos chefes ou cabeças, se impora a pena em dobro. Então vamos lá. O ato de se praticar, de jogar capoeira em praças, em vias públicas, poderia levar a pessoa ou o praticante à detenção. E ele poderia passar de 2 a 6 meses detidos. E se fosse um dos mestres, um dos cabeças, um dos líderes dos grupos, essa pena dobrava. Então poderia ser de 4 a 1 ano, de 4 meses a 1 ano, se você fosse um dos líderes dos grupos de capoeira. Estão entendendo? Então, ela sofreu muito preconceito, mesmo após o período da abolição da escravatura. A capoeira ela teve essa tendência preconceituosa, sofreu bastante com o preconceito, e até hoje ainda há o preconceito com os capoeiristas, com os capoeiras. Tá bom? E assim, finalizamos a nossa aula de hoje, falando um pouco da história da capoeira, antes do período de abolição da escravatura e pós-abolição da escravatura, tá bom? E a atividade para vocês, eu vou deixar lá no Positivo On, vai ser só algumas questões se tratando dessa parte da capoeira. Então, todas as perguntas que estarão na atividade tá no livro, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.